Eu trago para vocês uma frase que o Alvin Toffler escreveu há exatos 50 anos atrás num livro lindo que ele tem que se chama The Future Shock, né? E ele fala um troço que é de verdade hoje o que está acontecendo, que o choque do futuro é justamente a desorientação estonteante que é provocada pela chegada prematura do futuro. O que está acontecendo sobre a gente, lembrando que eu sou um futurista hoje, né, certificado pelo Millennium Project, olhando para o futuro sistematicamente, e o que a gente está vendo é o futuro batendo na cara da gente, como a gente nunca previu. A gente está sempre olhando lá para trás, olhando sempre. Eu costumo brincar, né, que todos nós aqui tivemos professores de história, ninguém teve professor de futuro, a gente não sabe olhar, e também muito dependente da lógica e ilógica do passado para fazer uma manutenção a presente, e a gente perde completamente os cones do futuro, né? Então, na realidade, a chegada, né, prematura do futuro traz para a gente uma desorientação estonteante, né? O Alvin, ele falava que se você não aprender com a história, seremos compelidos a aliviá-la, né? Claro, porque eu tenho que, de alguma maneira, enxergar que o passado eu não mudo mais. Mas, se nós não mudarmos o futuro, seremos compelidos a suportá-lo, e isso você pode ter certeza que será infinitamente pior do que o que a gente poderia prever, né? Quando a gente fala que em base, e falar de transformação digital é falar de gente, não é falar de tecnologias, a tecnologia veio por baixo, comendo pela lei de Moore, né, onde a tecnologia dobra sobre ela mesma a cada régua de 1 ano e 8 meses, o custo cai pela metade, num processo de redução violentíssima dela mesma, e ela ficou visível lá pelos anos 50, se acelerou no ano 2000 e ultrapassou e muito a adaptabilidade humana, né? Esse gráfico aqui a gente usa muito na Singularity University, justamente pelo fato de que a linha pontilhada talvez seja a linha mais importante que a gente tem para corrigir o mindset, para a gente trazer pessoas, né? Trazer ferramentas novas, trazer uma nova maneira de pensar, e a gente já está muito além do que a gente pode imaginar, né? Então, quando a gente segue no segundo gráfico complementar a esse, a capacidade que o ser humano tem, né, do seu intelecto, ele avança, ele se desenvolve, sim, numa lenta evolução biológica que o ser humano tem. A inteligência de máquina está muito longe de respeitar essa regra. Como eu falei, em 1950, isso ficou visível para os seres humanos, se acelerou no ano 2000 e vem triscando fogo em cima da gente, trazendo um monte de coisas que já colocam a gente à prova sobre muitas coisas num processo de oxidação sistemática que faz com que todo o tempo a gente esteja no lugar errado. Tanto que aquela figura, né, que traz ali a linha azul é a figura do transhumanismo. Transhumanismo é um fato, teremos sensores dentro do corpo, teremos, né, chip implantável, teremos toda a sorte de equipamentos dentro do nosso corpo, quando eu insisto em manter a minha, né, o meu raio de visão como um futurista, humanista, utópico, que a gente não deveria mais se parecer com uma máquina obsoleta, como nós já somos hoje. Então a gente faz pelo menos elas adoraram se parecer com máquinas ruins, né? Quando você vê nas empresas, está todo mundo perdido naquela saga ridícula do Excel, que é uma coisa que não tem nada a ver. Aquilo é trabalho de máquina, é trabalho de sensorização, é trabalho da mecatrônica, da automação total de tudo, né? De tudo quando a gente faz, que já as máquinas poderiam fazer demais, você, além de tudo, ainda comete um crime usando o humano como recurso, e isso já não é mais uma coisa que a gente olha. Portanto, o futuro do próprio recursos humanos é nenhum, como a gente fala, né? Porque se a gente usa o humano como recurso, a gente precisa começar a entender que humano como recurso me dá, né, uma fotografia do uso massivo de humanos como máquinas obsoletas, fazendo coisas que ele já não deveria estar fazendo, se afastando diuturnamente daquilo que a gente deveria ter, que são os skills humanos em topo, né? Para a gente já ver quanto isso é tudo de verdade, o Neuralink do Elon Musk já é um fato, chip implantável no cérebro para finalidades médicas, né? Já é uma coisa que está aí no mercado, e quando a gente insiste em olhar para o futuro, a gente leva susto todo o tempo, que é como o Alvin Toffler fala, ele vem batendo na cara da gente. A Universidade de Essex, agora,
Agora, no mês de fevereiro, trouxe pela primeira vez um conhecimento de um nanochip origami, que é o chip menor mais produzido do mundo hoje, que na realidade ele é 100 vezes menor do que os chips tradicionais, né? E isso vai poder trazer para a gente já uma coisa muito perturbadora. Quando a gente fala do humano aumentado para daqui 40 anos, 30 anos, isso traz uma aceleração, uma antecipação do futuro, onde imaginar que sim, não só eu posso ter sensores agora, como eu terei processadores, né, implantáveis para dentro do nosso corpo. Ora, se eu posso ter um chip, né, processando coisas, lendo, sensorizando o nosso corpo, lendo coisas e processando já dentro do nosso corpo, você pode imaginar, então, como a gente vai olhar tudo isso, então, o futuro, ele acaba trazendo para a gente coisas que até mesmo a gente desconfia, né? E tudo isso já é verdade sobre nós, não tem nada aqui que seja, né, uma ideia de futuro, que seja uma prospecção, tudo isso é de verdade. Quando a gente tem uma brutal aceleração do tempo e do estilo de vida, a gente está falando exatamente disso. A tecnologia está por base e a tecnologia impulsiona uma nova forma de vida, uma nova forma de organização de sociedade, muda as economias, muda a forma da contribuição, muda tudo no nosso entorno. Também a gente sabe que quando a gente está num ambiente de transformação constante, é também fato de que nós temos um aumento brutal da ambiguidade sobre nós e, obviamente, nós não somos seres capazes de lidar muito bem com a ambiguidade, porque seres humanos detestam ambiguidade e não sabem ler. Seres humanos são escravos eternos da preferência por dados confirmatórios, né? Exatamente, o Mohano chama a atenção que um dos grandes problemas do mundo que hoje a gente enfrenta é como ajustar o nosso jeito de pensar para lidar com desafios cada vez mais complexos de mudança ultra rápida no mundo absolutamente impossível de se prever, né? Então temos que pensar nosso jeito de organizar o conhecimento. Claro, num mundo altamente complexo, que beira o caos, já com o pé na anarquia completa, a única certeza que a gente tem, como a gente brincou aqui, é que talvez eu não tenha todas as propriedades de entrar no buraco da agulha que vai nos levar a esse novo futuro. Muita gente não consegue nem enxergar, pensa aqui que a gente consome drogas ilícitas, né? Que a gente tem uma visão muito ampliada, muito ficcional de tudo isso, e é exatamente isso, né? E na visão da anarquia, pior ainda, porque além de tudo, a gente tem uma subversão total de absolutamente tudo, né? Quando a gente se volta, então, para a gestão do conhecimento, né, rizomático, justamente porque o todo está na parte, a parte está no todo, você não sabe onde começa, você não sabe onde termina, a gente vai lá na visão, a melhor visão da polimatia que a gente tem, a gente vai na botânica e rouba o rizoma da botânica, né? Justamente trazendo o fato de que eu não sei mais se eu sou raiz, se eu sou caule, se eu sou folha, se eu estou embaixo, se eu sou em cima, a gente não tem mais essa confluência, né? Exatamente como falam os dois grandes autores, Deleuze e Guattari, né? Eles falam que toda vez que uma multiplicidade se encontra presa numa estrutura, seu crescimento é compensado por uma redução das leis da combinação. Claro, quando eu tenho um futuro completamente anárquico, quando eu tenho um cenário completamente caótico já, ora, é claro que eu preciso ter todas as combinações possíveis dos fragmentos que são capturados pela diversidade do mundo. A gente está viciado, né? Como falava Anais Nin, né? Anais Nin, uma super escritora da década de 30, ela falava assim, olha, infelizmente, nunca vamos ver o mundo como ele é. Nós veremos o mundo a partir do que somos. E isso faz com que a gente tenha um monte de distorções e um monte de negacionismo. A gente fala de pandemia com negacionismo, mas isso já vem muito antes, né? Toda vez que a gente tem uma redução nas leis da combinação, a gente começa a ter que lidar com né, uma mimetização da verdade, e isso é hiperativado pelo mundo digital, onde, no fundo, para algumas pessoas não importa a verdade, só importa o que eu quero que ela seja. Aí o negócio entorta de vez, né? Justamente porque eu perco essa diversidade, eu perco esse range de combinações e acabo viciando num só que me parece muito confortável, né? Além de tudo, a gente tem usado uma formulação de respostas para esse mundo que é baseada na metodologia do Vale do Silício, que a gente usa sistematicamente, que é o moonshot thinking, né? Justamente quando eu tenho uma capacidade monstra de dar um tiro na lua, né? A gente tem que ter coragem para poder chegar e dar um tiro na lua, né?
Isso coloca em xeque o nosso pensamento incremental e dos avanços incrementais que as empresas adoram, porque todas elas são lineares, todas elas combinam uma taxa de crescimento anual, ninguém quer ser 10 vezes melhor, 10 vezes mais rápida, né, 10 vezes mais significativa. Então, o mindset digital ele fica colocado à disposição da gente. Toda vez que a gente tem um enorme desafio, a gente tem que criar um impacto radical. Além de tudo, a gente trabalha com avanços tecnológicos e não tem problema se o meu fornecedor não tem, né, a tecnologia que eu preciso para dar força para esse impacto radical. Não tem nenhum problema, nossos ecossistemas criam tecnologias novas a nosso tempo para dar força para isso. Do outro lado, o que a gente vê? Quando você fala na Lua, tá todo mundo na Lua de verdade, né? É porque eles ficam dando, né? As pessoas ficam dando saltinhos curtinhos, né? Levitados, completamente lentos. Parece que nada disso que a gente está falando está acontecendo para essas pessoas. E, obviamente, não tem nada mais inadequado do que você ficar pisando na Lua de um jeito flutuado, de um jeito lento, de um jeito incremental. O mundo pede destruição criativa, que é conceito que vem desde lá do tempo, né, de 1942. Esse termo foi forjado na economia, trazendo para a gente, então, essa afeição de que, sim, eu tenho que destruir criativamente coisas que não fazem mais sentido. O próprio Taleb coloca que temos que ser antifrágeis, né? Onde eu tenho que criar a consciência da existência de fatores externos completamente inesperados. Além de tudo, eu tenho que encarar a aleatoriedade com naturalidade. E, além de tudo, como um fator benéfico, que, olha, eu vou contar para vocês, é difícil a gente poder gostar disso, tem que aprender. E, além de tudo, temos que ter uma flexibilidade extrema, alienígena, para a gente poder se valer do caos. Porque, senão, ele impera sobre nós. Se a gente tem que se valer do caos, eu preciso entender a lógica dele, né? E as pessoas que respondem a isso, de acordo com o Taleb, são os estoicos, são aqueles que transformam o medo em prudência, a dor na transformação, os erros na iniciação e os desejos em empreendedorismo, né? Ora, o que a gente tem? Um monte de gente que às vezes trabalha nas empresas, elas não entendem às vezes muito bem o que elas estão fazendo, elas têm tarefa repetitiva, tarefa de máquina, ela não é submetida a um processo criativo, ela não consegue transformar as coisas a seu tempo e elas estão sendo usadas como recurso naquele processo lá infinito do Excel, viraram especialistas em buscar buraco em fórmula de planilha dinâmica e quando termina toda essa saga do Excel, leva tudo para a saga da outra porcaria do PowerPoint, quando chega na frente de um líder e fala assim, oi, chefe, terminei de fazer. Aí o seu chefe fala assim, uau, parabéns, maravilhoso. Então, dá para você trocar a cor da bolinha do gráfico? Gente, o que essas pessoas viraram? Trocadora de cor de bolinha de gráfico? Quando a gente está falando de um processo de sensorização, de automação de tudo, olha, é absolutamente deprimente o que eu vejo às vezes nas empresas. Competir para o futuro, justamente, é muito ao contrário. Eu tenho que ser engajado e inspirado por pessoas, ser extremamente adaptativo, proativo, para eu poder moldar experiências emocionais significativas. E se a gente insiste em ficar perdido, completamente perdido nesse mapa, olha, é simples, da primeira revolução industrial até a quarta, né? Sabe, lembrando que as empresas estão dependentes da segunda, falando da quarta, ninguém consegue nem passar para a terceira, quando a gente já tem a quinta revolução industrial no nosso cenário, muito pior, a gente já consegue ver nos cores de futuro a sexta revolução industrial. Ora, de tudo que a gente tem aqui, a gente sai do ter para o ser, então mudam as economias, a economia de excesso já não faz mais muito sentido, a gente deixa a produção em massa em prol de criação de valor, o emprego dá espaço ao trabalho, o tech and touch se funde, quanto mais tecnologia aportada tivermos, mais humanos seremos, e todo mundo está calculando o ROI, quando deveríamos estar calculando o ROT, o ROX e o ROI, que são as novas unidades do mundo que a gente está falando aqui, e além de tudo, na fronteira da quinta, né, que nós já estamos colocando os pés, quinta revolução industrial diz respeito à convergência homem-máquina, cada um trabalhando no seu melhor, levando então confluências de que o planeta, pessoas e humanidade são as coisas mais importantes que nós temos, o smart living sobe sobre a gente na visão aí das cidades do futuro,
Eu até hoje mostrei para a Silvana, olha, fica uma dica aqui, acabou de sair do forno, tá bom? Se você consegue ver, é um livro novo, Cidade Antifrágil, sou coautor, falando exatamente dessas fronteiras, né? O que é essa fronteira da tecnologia para smart living e de que maneira a gente vai viver com cidades antifrágeis também, né? Vida 3.0, que é a vida humana no overflow da inteligência artificial, forjando uma nova sociedade 5.0 e trazendo sobre a gente o tal do humano aumentado, humano puro aumentado por tecnologia. Do ponto de vista de trabalho, nós estamos presos ainda, dependentes da segunda revolução industrial, com hierarquias e especialidades, ainda gente que trabalha nas empresas achando que estar empregado é tudo de bom, porque a felicidade para elas é pagar boleto. Quando a gente fala que a coisa talvez mais importante que a gente tenha é o tal do FIB, que é a felicidade interna bruta. As pessoas ainda acham que ganhar salário leva você ao pagamento de boletos e isso é felicidade. Do ponto de vista de recursos, todo mundo tentando chegar na terceira para a fronteira com a quarta revolução. O target ele está no HOT, no ROX e no ROI, e gente, no foresight, na visão de futuro estratégico, a gente já tem um mapa muito claro sobre nós. O que a gente está fazendo que a gente está perdido na segunda revolução industrial. Portanto, quando a gente olha o Delta Customer Lifetime Value, que faz com que o mundo digital nos olhe, né, escalada de consumo de uma forma diferente, eu tenho que entender que nós estamos pisando na terceira modernidade, que é a hipercustomização radical extrema, onde não será possível nem a gente implantar metodologias ágeis, porque tudo isso passa a ser papel de máquina, né? Lembrando que eu tenho que lembrar dos elos duradouros, que são o HOT, o ROX e o ROI. Né? E você deve estar me perguntando, que diabo é isso? Porque o ROI, todo mundo aqui me dá aula de como calcula o ROI, né? ROI tem o investidor como centro, né? Ainda trabalhando para ele, para poder remunerar o capital dele. Para a gente falar de ROT, é o Return on Trust. Trust, confiança, é base do elo duradouro, o primeiro que a gente deveria ter. Não tem nada no mundo digital que não seja lastreado por trust. Se for ao contrário, a gente vai viver o efeito rebote da ética de Black Mirror, né? E a ética vai ser causticante, carbonizante. Você não terá nenhum lugar seguro nesse mundo suficientemente bom para você se esconder. Vai queimar de causticar. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Então, na realidade, o Delta Customer Lifetime Value já está dizendo valor ao longo do tempo. Eu tenho que olhar quanto as pessoas confiam em mim na minha vida atual, na minha vida, né, passada e na minha vida, né, prospectiva. Como falava David Bowie, não confie em nada além da sua própria experiência, o ROX. Então, é o retorno sobre a experiência que você promove para as pessoas. Lembrando que isso tudo é um exercício do design. Eu tenho que me voltar fortemente ao tal do UX, do User Experience, né? Da forma com que eu uso, né, o Customer Interaction, da mesma maneira que eu tenho que trazer, então, a visão, né, do Collaboration Exchange, que é o que está escondido atrás disso. Além de tudo, o ROI, que é o Return on Error, né? Eu tenho que, então, admitir definitivamente que não, eu não tenho certeza mais de nada num mundo desconhecido, futuro próximo. Eu tenho que me aventurar e eu tenho que estar muito disposto a errar legitimamente na busca do acerto, porque nunca é tarde para recomeços. Pior do que você errar é você não querer mudar e achar que as empresas naquele mundo competitivo, né, onde não basta eu competir com você, eu tenho que matar você, né, traz esse mundo onde ninguém erra, né? Já viu que ninguém erra? As empresas só vão lidar com aqueles erros horrorosos, imensos, que aparecem como, né, um troço que parece um rinoceronte embaixo do tapete, né? Além de tudo, se move para um processo de plataformização por causa da inversão do vetor de marketing e, obviamente, eu tenho que ser uma empresa ágil, inteligente, escalável, equalizando oferta e demanda, facilitando o máximo possível por todo o processo do digital, do físico e do digital, favorecendo e facilitando trocas de bens e serviços, usando massivamente tecnologia e novos modelos de negócios. Eu também tenho que chamar a atenção
de que a economia de atenção, que é a economia da dragagem, né, daquela forma com que a gente se volta para as mídias sociais, né, de uma forma muito dedicada, onde tem muita gente que passa 14 horas conectado, é justamente como fala o dilema das redes. Se você não está pagando nada do que você usa, é porque o produto é você. Portanto, a economia de atenção é gatilho para aquilo que a gente falava do capitalismo de excesso, que está sendo extremamente combatido agora, né? Ora, da onde veio isso? Isso é um capitalismo que monetiza dados adquiridos por vigilância, né? Então, na realidade, quando você está fora da rede, eu, Big Tech, sei que você está longe da rede e eu fico disparando sistematicamente notificações para você voltar para a atenção para mim, para eu massacrar você com ofertas de consumo, né? Isso é terrivelmente absurdo, porque isso leva as pessoas a um hiperconsumo, a uma felicidade idealizada, que isso é, inclusive, muito estudado hoje, né? Exatamente como a gente está falando aqui, a felicidade idealizada das pessoas que perderam os elos horizontais e foram para os elos verticais, onde você vai encontrar gente muito independente, mas também, de alguma maneira, muito isoladas, muito, né, focadas no seu próprio eu, pessoas extremamente combativas, né? E pessoas que vão, então, não buscar felicidade, porque elas são pessoas completamente isoladas, né? E elas buscam no hiperconsumo a felicidade que nós estamos falando, e é justamente isso que criam os gatilhos do desajuste que a gente tem, onde começa, primeiro, né, passo, é você ter a síndrome do transtorno narcisista. Quando você começa a ver muita gente nas redes, sabe? Tirando foto de biquinho, e tem muita gente estudando o porquê do biquinho. Já viu isso? Que todo mundo que é narcisista faz biquinho. Elas fazem assim, vão tirar foto e fazem assim. Eu não consigo entender o biquinho, né? Porque é expressão de que, olha, eu me basto e, ó, tô dando uma banana para você. Primeiro traço, transtorno narcisista, né? Segundo transtorno, né, o transtorno da síndrome do corpo dismórfico. As pessoas começam a entrar numa piração, como já tem hoje, de que elas precisam ficar parecidas com os filtros do Instagram, levando, então, uma forma de realidade aumentada que é extremamente danosa, fazendo com que, olha, eu não reconheço o meu corpo, parece que eu não moro nele, eu quero morar dentro do filtro do Instagram. E, gente, tem gente que printa isso e leva pro cirurgião plástico para falar assim, escuta, olha, eu quero ficar com essa cara. Criatura, você não percebeu que você está virando um avatar de você mesmo? E isso é uma piração. Para onde vai isso? Segundo Byung-Chul Han, o gatilho do burnout. O burnout queima, 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 leva as pessoas ao suicídio. E é o hiperconsumo, então, que leva como gatilho todos ao suicídio, que é conhecido dentro do mundo digital, inclusive entre crianças aos 9 anos. Portanto, quando a gente olha que a gente vive a era dos extremos, a era do vazio, a sociedade da decepção, a era do efêmero, uma sociedade individualizada, que é isso que a gente acabou de falar, hiperconsumista, a sociedade do cansaço, tempos líquidos, onde nada é feito para durar, não tem a menor noção da gente ter legado, tempos de perplexidades e resistências do Freud, dias de depressão, né? Então, por isso que chega sobre a gente muitas coisas que a gente não vê conexão entre o LGPD, que todas as empresas pensam que isso é um drive jurídico, não é, é para baixar hiperconsumo entre outras coisas, pelos panos de fundo, porque quando eu monetizo seus dados no trânsito que você tem digitalmente, então eu estou criando um capitalismo de excesso baseado nos seus dados. Conter isso é brigar contra o hiperconsumismo. E, além de tudo, o terror moderno das empresas, que não tem nada de moderno, que é o ESG, né, do environment, do social e do governance, que chega super perto da gente, por causa da ética de Black Mirror, como a gente falou aqui, das questões ambientais, de você ser social, responsável, responsivo também, e dos aspectos de governança voltados à transparência e à ética, né? Lembrando também que consumidores não compram mais o que você faz, eles compram a razão pela qual você faz o que faz. E isso é uma noção de propósito. Quando a gente está chegando, então, na quinta revolução industrial,
Claro, isso é overflow de inteligência artificial, lembrando então que a gente vai ter aí uma customização radical extrema, lembrando que nós estamos na inteligência artificial Narrow. Eu participei semana passada de uma reunião com o pessoal do Millennium que aconteceu em Nova York para comunicar os grandes pensadores do mundo que a inteligência artificial geral está chegando sobre a gente. No intervalo de 7 anos estava previsto para 15. Efeito de antecipação, aquilo que o Toffler falou, dessa chegada brusca, abrupta do futuro sobre nós, né? Então, nós estamos aqui na Narrow, ela é especializada em tarefa, estamos indo para a inteligência artificial geral, que é human-like, né? É justamente human level, então 7 a 10 anos, já com dados atualizados, e numa janela de 15 a 20 anos, vamos para a superinteligência artificial, que é mais inteligente do que todos os humanos juntos do planeta. Para quem não está acostumado com a linguagem, a inteligência artificial geral, então, como a Linda Gottfredson, né, pontua, são máquinas que poderão discordar com você, né, discutir, formular e resolver problemas genéricos, pensar de forma abstrata, compreender ideias complexas, aprender ultra rápido e aprender com suas próprias experiências. Eu já começo a ficar preocupado com isso aqui, porque eu já estou brigando com uma máquina um pouquinho melhorada, né? Se para por aí, não, Nick Bostrom coloca que a superinteligência artificial é um intelecto muito mais inteligente que as melhores mentes humanas em praticamente todos os campos do conhecimento, incluindo criatividade científica, conhecimentos gerais e habilidades sociais. Gente, eu já estou comprando uma vassoura aqui, porque isso aqui eu tenho medo de verdade, né? Para quem viu 2001, Uma Odisseia no Espaço, então a gente começa a adquirir então um senso de que, né, 2001, Uma Odisseia no Espaço é de verdade, né? Então, quando eu olho que eu tenho que ter empresas preparadas para olhar toda essa escalabilidade, eu preciso lembrar, então, das tais das Learning Organizations. Eu preciso ter visão compartilhada, eu preciso descartar rotinas velhas, eu preciso implantar novos padrões de pensamento, eu tenho que estabelecer sistema de novos pensamentos, eu tenho que quebrar barreiras sistematicamente, eu tenho que estabelecer um padrão de comunicação completamente aberta, onde, além de tudo, eu tenho que eliminar os meus interesses pessoais, né? Porque o grupo tem que prevalecer aqui. Ele é um processo, então, que cria grupos abertos com base no conhecimento, justamente na liderança polímata, como nós falamos, e claro que grandes ideias alteram relacionamentos, e é por essa razão que grandes ideias sofrem fortíssimas resistências no início, porque o povo fala assim, não, Piazza, você tá louco, isso aqui a gente não vai ter num futuro aí, não, a gente resiste, eu tenho que criar hoje, né, respostas hoje. Né? E você acaba se perdendo aí também por uma espécie de negacionismo. Além de tudo, eu tenho que estar preparado para os cisnes negros que vão aparecer na minha vida, onde vão aparecer coisas absolutamente imprevisíveis, que causam enormes impactos na vida da gente, e obviamente eu vou ter que saber como lidar com o negacionismo quanto à previsibilidade, porque as pessoas pensam que eu viajo demais, que eu faço maratona demais no Netflix, que eu sou nerd, que eu sou apaixonado por tecnologia. Isso! Mas a gente tem uma visão humanista disso, isso está sobre a gente. Além de tudo, eu tenho que lembrar a Michelle Walker, né? Super autora do The Grey Rhino, né? Que é negacionista, a gente fica chutando lata na estrada, até, né? A gente vai postergando, a gente vai procrastinando e a gente vai levando a lata na ponta do pé, incapaz de fazer um diagnóstico, e quando ele chega, eu entro em pânico, né? E só vou tomar uma ação precária antes, muito antes, né? Ou muito próxima de, ou depois de ser pisoteado pelo tal do rinoceronte, né? Ora, por que a gente não se educa também a olhar cones de futuro para saber o que está sobre a gente? Então, líderes do futuro são líderes que encontram um balanço entre o lado pessoal e profissional, líderes que dominam as técnicas de gestão de conflito, líderes que encorajam e que têm um grande poder de dar exemplos para um mundo complexo, líderes que se adaptam rapidamente às novas tecnologias, líderes que se antecipam às mudanças, e obviamente eu não consigo encontrar nas minhas andanças antes da pandemia pelas empresas de líderes sem vaidade, né? Isso parece ser um artigo de luxo. Além de tudo, todo mundo fala, ai, Piazza, as pessoas precisam ser protagonistas, né? Mas, gente, não tem nada de novo nisso. Dante Alighieri escreveu isso no Inferno de Dante em 1310. 1310 a gente já falava de protagonismo, porque ele escreveu no livro assim, lá no inferno, os lugares mais quentes são reservados àqueles que escolheram neutralidade em tempos de crise. Ora, tem um monte de gente que parece que não tem crise, as pessoas ficam fazendo trabalho repetitivo, ficam numa visão de curto prazo, olhando em
entregas de curto prazo. Será que eles não conseguem entender que daqui a pouco vai passar um caminhão de melancia em cima delas? Provavelmente não. Não têm a menor noção do propósito, trabalham por tarefa, não por propósito. Além de tudo, a quinta revolução industrial, que tem muita inteligência artificial de um lado, que rouba da gente tarefas repetitivas, eu tenho que ter criatividade com propósito do outro lado. Essa parte falha, as pessoas não sabem o que é o propósito. Lembrando que quem tem propósito faz tudo de propósito, quem não tem propósito fica fazendo tudo por acaso no meio do caminho, né? Além de tudo, eu uso uma frase que eu adoro, né, do Mark Twain, que ele fala que há somente 2 dias muito importantes para a sua vida. O dia do seu nascimento e o dia que você descobre finalmente por que nasceu, né? Ora, afinal de contas, você está fazendo o que nesse planeta? Você veio aqui dizer o quê? Você despencou da nave-mãe, qual é a sua função? Você está aqui para encantar quem? Né? Você está aqui para modificar o quê? Olha, e eu sugiro que todo mundo só comemore o segundo dia, né? Guarda o primeiro também, tá? Porque aniversário só é bom pra gente ganhar presente, né? Então a gente ganha presente e depois comemora o segundo dia, que é o dia em que a gente sabe exatamente por que nasceu. Porque, na realidade, essa condição é a única que dá pra gente a paixão no centro, que é tudo que eu preciso para enfrentar este mundo. Além de tudo, atrás do propósito tá a visão e o conceito de união que a gente precisa para a gente poder ler o fragmento do mundo caótico, do mundo anárquico. Portanto, quando a gente olha na quinta revolução industrial, o CEO some, chega o Chief Trust Officer. É completamente diferente, né? Na versão de onde, né? Nossos valores criam valor e é isso que a gente vai ter. Essa semana estava discutindo um assunto como esse, falando de contratações, de avaliação de desempenho, porque parece que tem um monte de gente nervosa com avaliação de desempenho no mundo digital, né? As pessoas não estão visíveis, você não sabe o tipo de comportamento que elas têm, né? E fala, gente, você contrata por currículo, todo mundo mentindo no LinkedIn, você contrata com uma visão de currículo, que é a visão do passado, não me interessa saber o que as pessoas fizeram no passado, justamente porque tudo que está no passado não é suficiente para eu ser responsivo no futuro, ninguém consegue acessar, né, visões de futuro das pessoas pela ficção, elas olham o passado e acabam contratando errado, e quando você leva a bolada nas costas, onde falhou terrivelmente, né, a ética e a sabotagem aparece, as pessoas ficam, onde a gente falhou, será que tem coaching que resolve? Não tem coaching que faça com que você tenha que endireitar um saca-rolha. Isso é uma promessa que não está sobre nós, não conseguimos fazer. Pior de tudo é que a gente está indo para a sexta revolução industrial com automação total de tudo. O ser humano tem uma outra função. Além de tudo, quando a gente está a caminho da terceira modernidade, como fala a Shoshana Zuboff, né, professora emérita de Harvard, uma pessoa incrível, ela fala que estamos na era do capitalismo de vigilância e do capitalismo de excesso, né? Então teremos uma ultra customização radical extrema, que é exatamente isso que a gente está falando aqui. Você se sente próprio para fazer hipercustomização radical, ou você ainda está preso na segunda revolução industrial com produção em massa, né? Então, a terceira modernidade significa a fusão definitiva da economia com o mundo digital, isso é responsivamente, né, direto dos mundos que a gente tem. Além de tudo, o próprio capitalismo de deslocamento, eu tenho que olhar que o capitalismo que a gente tinha na segunda revolução industrial, ele vem sofrendo mutações, e eu deixo aqui uma super recomendação de um livro do Dobor, né, que se chama O Capitalismo que se Desloca, tá bom? Enxergando, então, as novas arquiteturas sociais que vêm pelo mundo digital, que nos levam a novas economias, né? Além de tudo, eu tenho que lembrar que o fim do capitalismo cruel também está se esgotando, então o capitalismo que nós estamos vivendo, ele está indo para um outro sentido, que é o que chama a fluxonomia 4D, da economia circular, né? Da economia do compartilhamento, da economia criativa e das plataformas multimoeda, como falava o Jeremy Rifkin, né? Estamos com os pés na sociedade com custo marginal zero. Portanto, estamos vendo uma profunda alteração nas formações das novas economias que nós temos. E é claro que para a gente falar de inovação, eu não vou falar de algoritmos, eu vou falar de androritmos, que diz respeito ao ser humano, né? Então,
Propósito muito claro, curiosidade, foresight, que é visão de futuro. Lembrando que seres humanos são os únicos seres vivos na face da Terra que conseguem imaginar coisas que nunca existiram, né? O nosso passo futuro é fazer ficção a nosso tempo, olhar régua de futuro é fazer ficção, e as pessoas acabam estranhando isso porque elas pensam que futuro é destino, elas acham que a gente não pode botar a mão para a gente poder criar o nosso futuro preferível, elas acham que o futuro acontece sobre a gente, que nem o Zeca Pagodinho, né? Ah, chegou, maravilha, então aí eu vejo o que eu faço. Não é bem assim, né? Eu preciso de pensamento crítico, imaginação e, obviamente, paixão. Como fala o Martin Sorrell, a revolução digital tem a ver com cérebro, não com músculos, e essas mudanças estão acontecendo em grande velocidade. Só tem uma única coisa que salva os seres humanos, que são os seus soft skills. Não você treinar pessoas, humanos, para serem recursos, aprendendo hard skills. Além de tudo, o futuro do trabalho tem que ter autoconhecimento, criatividade, protagonismo, diversidade turbo, a equidade de gênero é urgente, a transdisciplinaridade, a polimatia, o nexialismo, o darwinismo digital, que é o poder dar uma visão de adaptabilidade possível, trabalhar com foresight estratégico, que é futurismo estratégico, e obviamente atraindo a feição do lifelong learning. Eu preciso do quê? Hipercolaboração global com inovação aberta no conceito de que juntos somos mais fortes. Isso ficou cada vez mais evidente pós-pandemia. E como eu falo, o Gerd Leonhard, que é um super futurista, ele foi meu professor, é um cara incrível, pode seguir eles nas redes, ele publica muita coisa, ele fala que estamos a entrar num novo ciclo de renascimento. Portanto, os profissionais do futuro têm alta influência, alta autoridade, alta maturidade, ética inabalável, são apaixonados, estudam sozinhos, isso é o que dá a feição da gente do lifelong learning, onde eu tenho um conceito completamente anti-silos, porque na realidade eu tenho que quebrar sistematicamente os silos, e além de tudo eu tenho que trazer a chance que eu deveria ter, porque para ser, né, um lifelong learner, eu preciso ser um polímata. O que é ser um polímata? Circular entre todas as ciências ao mesmo tempo, a cadeia de impacto ocorre em todas. Eu não posso mais, como na segunda revolução industrial, me apoiar na minha única especialidade. Além de tudo, o futuro do trabalho, ele tira a gente da disciplinaridade, né, afasta a gente do conceito do ágil, da multidisciplinaridade, estamos indo para transdisciplinaridade, né? Então, não tenho mais coligação com o fluxo acumulado da educação, do conhecimento, eu estou indo a passos largos para o aprendizado ágil. Portanto, a nova vertente do que a gente tem, lembrando, sistemas feudais baseava-se na terra, o sistema capitalismo, então, na produção, e hoje o que nós temos, né, como resposta, a forma com que a gente busca conhecimento. E conhecimento, obviamente, como a figurinha já diz, né? Vamos para uma diversidade onde tem que se preservar a criatividade, a hipercolaboração, a construção de cenários de futuro, o design do futuro, Fiction Lab, né, o próprio Fiction Design, que são metodologias que a gente implanta para fazer com que a criatividade das pessoas apareçam pela diversidade, porque o novo barato do futuro é ter inteligência compartilhada. Obviamente, sozinho eu tenho a única certeza que eu não tenho certeza de nada, eu preciso do grupo trazendo seus fragmentos. No mundo altamente impactado pelo que a gente tem com o caos, os fragmentos têm valor. Além de tudo, a nova inteligência depende de conflito, não confronto, confronto na pessoa, conflito na ideia, e eu tenho então aí essas confrarias de conexões, como a gente está trabalhando aqui, de troca, de exchange, de experiências, de conhecimentos que a gente pode ter. Portanto, essa forma traz, né, a confiança em base, onde eu vou acumulando as pedras em cima da criatividade, da colaboração, do respeito ao outro, mas também com a liberdade de eu ser eu mesmo, para a gente poder trazer as intenções positivas, né? Além de tudo, eu preciso da ambidestria, todo mundo tem a cadeira que roda, mas ninguém tem coragem de rodar nela, né? A forma com que a gente olha, né? Criatividade turbo, mas com grande poder de execução, aí que está o segredo, né? O barato da inovação não é ter, né, iniciativa, é ter acabativa, e nessa parte todo mundo falha, né? Além de tudo, eu tenho que lembrar que a gente está aí sobre a égide da liderança polímata, onde a liderança tem que promover abrangência, tem que promover profundidade, conectividade, tem que nos desafiar com humanidade e, além de tudo, eu tenho que otimizar fluxo de novas ideias. Ora, que qualidades eu preciso ter? Claro, visão integrativa, destreza mental, empatia cognitiva,
abertura com visão crítica e, obviamente, aparece aqui de novo a força do caráter, porque quando a gente se coliga por convergência de valores, eu consigo discordar das outras pessoas com respeito, né? Além de tudo, a liderança tem que ser distribuída, humanizada, generosa, para aqueles líderes bold, né, que são capazes de ter grandes tomadas de decisão voltadas a futuro. Quando a gente fala que o futuro se acelerou, portanto, é abundantemente claro que a volta do passado é uma receita para o desastre total, uma vez que todos os novos desafios são desconhecidos, ou seja, ele vem do futuro, né? Então, os apelos para o regresso à normalidade são absolutamente inúteis. A gente não tem mais o conceito de normal, a gente está falando aqui normal nunca mais. E fazer negócios em 2021, eu adoro essa figurinha aqui, isso aqui foi um meme de internet que eu fui lá e roubei, porque exprime muito do que a gente está falando. Ora, a gente está numa sinuca de bico, né? Eu não posso me mover para frente, obviamente, porque isso me corta, né? Eu não posso retroceder, porque me corta igual. Também não posso ficar muito tempo em cima disso, esperando alguma coisa acontecer, porque o meu peso também me corta aqui. Só existe uma única alternativa que sobrou para a gente, que é a nossa capacidade de voar. Voar, voar. É a única forma que a gente tira isso, né, do peso que a gente tem sobre essa lâmina muito afiada, né? Eu uso, a Silvana sabe muito, a figura do Shiva Nataraja, essa figura mítica, né, do panteão dos deuses indianos, é o grande senhor das transformações, ele é considerado como o deus da destruição, porque ele tem o fogo na mão, que é para queimar tudo que não importa, ao mesmo tempo, diametralmente oposto, ele tem o cetro, que lhe dá o protagonismo de que sim, é você quem vai ter que fazer isso, a cornucópia na mão representa a abundância absoluta de tudo, e tem o tamborzinho do outro lado da mão, diametralmente oposta também, que é o tamborzinho que marca o ritmo do Om, do mantra, né? Então, a nova forma com que você vai estabelecer o novo ritmo das coisas. Lembrando que Shiva tem 3 cobras, uma em cada braço e uma no pescoço. Lembrando, passado, presente, futuro. A cobra do presente está no pescoço. Lembrando você que você vai ter que se mover rapidamente para o futuro para não se estrangular. Não é isso? Então, quando a gente fala que a gente vive tempos de grandes e irreconhecíveis transformações, eu tenho que ter a grande capacidade de queimar o que não serve, eu tenho que ter o cetro na mão da abundância, buscar essa abundância através de um novo ritmo do Om, num novo mantra que a gente tem que cantar, né? Se o futuro se acelerou e tudo mudou, nada mais nos protege, é óbvio que eu tenho medo. Às vezes eu tenho medo de verdade, tá? Tenho. O grande problema é que nós, estoicos, vamos apesar do medo. Você fala assim, Piazza, isso aqui é um troço meio escuro. Ah, que legal. Então deve ter alguma lanterna em algum lugar, né? Lembrando uma frase que eu já falei num dos TEDs meus, que é do Joseph Campbell, e ele já falava isso, né? Muito antes de mim, claro, óbvio, né? Que ele falava assim, o tesouro que você busca tá sempre na caverna que você tem medo de entrar, não é isso? Ora, a gente vai entrar na caverna apesar do medo, tá bom? Se tiver um demônio lá dentro, a gente vê o que faz, né? E se tem medo, é porque tudo vem do futuro. Se eu não tenho medo, é porque eu sei alguma coisa no passado que me salva. Então, o passado não nos ajuda mais. Eu tenho que dissolver a ideia do presente com visões de futuro. Além de tudo, o Covid-19 é uma chance imperdível de se colocar pessoas e planeta em primeiro lugar, é a visão já do Fórum Econômico Mundial, justamente por isso que o gatilho do tal do ESG aparece, né? Do Environmental, do Social e do Governance, justamente vem na confluência, exatamente, se colocar planeta e pessoas em primeiro lugar. Então, a chegada da sociedade 5.0, de uma vida 3.0, que leva a gente para um foco total do design no ser humano, faz com que o David Burrows tenha um pouquinho de razão, que ele fala que para a gente vencer nessa era de hipermudanças e crescentes certezas, agora é imperativo aprender uma nova competência, como, por exemplo, antecipar o futuro com precisão. Ora, isso é uma capacidade urgente que a gente tem que desenvolver de antecipar as mudanças, porque senão a gente vai ficar que nem o Alvin Toffler levando solapada do futuro no nariz todo o tempo. Lembrando que o peso do passado ele é importante? É. Consigo fazer inovações com o peso do passado? Sim. Ele basta? Não. Eu tenho que somar com as visões de futuro para que eu possa ter insights mais próprios. Ou seja, a fórmula do insight ele é conhecida. Muita gente que tem insight só com visão do passado tende a ter menos range, né, de atuação.
Além de tudo, eu tenho que me voltar, sim, para o mindset da disrupção e para o mindset do paradoxo, que são coisas que o nosso cérebro briga com a gente, porque a gente não consegue entender. E o Toffler, então, carimba aqui, falando que a mudança é o processo pela qual o futuro invade nossas vidas e fazendo aqui um pequeno retrospecto para você de tudo que a gente falou aqui, uma diminuição urgente do hiperconsumo, a eliminação do consumo de excesso, a contestação do capitalismo de vigilância, o índice de correção socioambiental, representatividade social, né, a economia circular como uma das coisas que a gente tem, cradle to cradle, do berço ao berço, né, ética empresarial e governança, marcas com propósito claro, responsabilidade social discricionária, enxergando quem na minha empresa está na linha de tiro das tecnologias para dar um novo sentido econômico para essas pessoas, aprender a lidar com a tal da low touch economy, lembrando que desde sempre, onde tem transações de bens, desde o sistema feudal, tudo sempre foi high touch. A gente está vivendo pela primeira vez na humanidade o low touch economy. Precisamos aprender a sobreviver, né? Transmídia storytelling, que tipo de história eu conto, trabalhar com o conceito de felicidade real, não a felicidade idealizada, e saber de que maneira eu vou poder reagir com a hipercustomização radical extrema, que isso é uma coisa difícil da gente pensar, lembrando da quinta revolução industrial, da sociedade 5.0 e da vida 3.0, e obviamente fazendo articulações do ESG, mais o LGPD, mais o ciclo de regulações de big techs que estarão sobre a gente, né? Yes. E eu termino aqui usando uma frase dos Racionais MCs, né? Olha, por favor, não espere o futuro mudar a tua vida, porque o teu futuro é tão somente a consequência do teu presente, né? Tenha a coragem de modelar o teu futuro preferível. A gente tem essa condição, precisa de propósito, ousadia, precisa de coragem e precisa também ter um pouquinho de um comportamento hacker. E eu me despeço de você, talvez do jeito mais humano que eu sei ser, né? Que é desejar que você seja feliz de verdade, que você tenha saúde e paz, mais saúde, né? Que ela vai trazer a paz pra gente. Eu trago tudo, abundância de tudo, menos vacina, tá? Eu não tenho essa parte. E eu deixo aqui o meu contato para quem quiser depois se relacionar comigo, pegar dica de livro, pegar dica de, né, de coisas, até gente que me escreve dizendo assim, Piazza, eu não concordo com nada do que você diz. E maravilha, tá valendo, o nosso mundo é assim.